O grande desafio de Renan Santos é conseguir se tornar mais conhecido. Ele tem crescido, sobretudo, com base na juventude, né? Quando a gente vê o extrato demográfico da preferência eleitoral por Renan Santos, há uma predominância de eleitores jovens, o que, por um lado, é uma grande notícia para ele, do ponto de vista de longo prazo na política. A gente tem uma eleição bastante polarizada, isso é cada vez mais cristalizado aqui no Brasil, a cada eleição que passa, e nessa a gente vê isso muito, em todos os dados que a gente põe, da aprovação, da rejeição aos candidatos, de primeiro, segundo turno, e a gente vê candidatos como Renan Santos crescendo bastante. Eu li agora um da Meia Ideia que mostrava que a própria Michelle Bolsonaro, entre os 3 primeiros ali, era a que tinha menor rejeição. E entre todos esses candidatos principais, que mais aparecem nas pesquisas, o Renan Santos aparecia com 10% de rejeição. Aí é um cenário de primeiro turno com a Michelle Bolsonaro. A gente vai passando alguns recortes até chegar nesse, que está, inclusive, numa das nossas matérias. Mas, enfim, era o Renan Santos com 10% de rejeição. É aquela rejeição em que as pessoas são perguntadas sobre aqueles candidatos todos e a pessoa escolhe quem ela acha que, de jeito algum, ela vai votar. E o Renan Santos aparece como uma boa opção, perto de todos eles. É isso, o Renan Santos vai conseguindo espaço enquanto esse topo das pesquisas está em conflito. O Renan consegue pegar talvez esse caminho do meio. Não sei se um caminho do meio, porque há diversas posições do Renan que não são exatamente moderadas, né? Ele, por exemplo, defende uma política bastante agressiva do ponto de vista de segurança pública, chega a utilizar uma camiseta escrito "prendeu, matou". Não dá para chamar essa posição de um caminho do meio, mas sem dúvida alguma é a possibilidade de um terceiro polo, no sentido de que ele rejeita ao mesmo tempo tanto Lula quanto Bolsonaro. O grande desafio de Renan Santos é conseguir se tornar mais conhecido. Ele tem crescido, sobretudo, com base na juventude, né? Quando a gente vê o extrato demográfico da preferência eleitoral por Renan Santos, há uma predominância de eleitores jovens, o que, por um lado, é uma grande notícia para ele, do ponto de vista de longo prazo na política, porque, afinal de contas, quer dizer uma possibilidade de encarar outras eleições partindo de uma base de preferência de eleitores bastante significativa. Ao mesmo tempo, a gente sabe, ele tem muito sucesso no engajamento digital. Né? Em todos os lugares que se debate política hoje na internet, teremos apoiadores de Renan Santos fazendo uma militância voluntária, o que é um sinal de capacidade de engajamento digital extremamente alto. A dificuldade de Renan é sair da bolha do digital e conseguir se tornar conhecido por pessoas mais simples, pelo cidadão brasileiro que não se preocupa tanto assim com o debate político, que está mais preocupado em conseguir pagar as próprias contas, em levar dinheiro e comida para a própria casa e que muitas vezes não é atraído simplesmente pela juventude. Às vezes, essa pessoa deseja uma nova opção, e aí alguém como Renan Santos, que aparece com um discurso um tanto disruptivo e que tem tido uma preocupação de articular o seu discurso apresentando algumas propostas, a gente até pode debater a viabilidade ou não de algumas dessas propostas, mas ele tem tido uma preocupação de apresentar, pelo menos, um projeto, um plano de governo, isso pode acabar convencendo várias pessoas. Outras desejam um perfil mais experiente, alguém que seja um gestor público que já tenha entregue resultados à população. Essa é a possibilidade de crescimento de ex-governadores que também estão na disputa, como é o caso de Ronaldo Caiado e de Romeu Zema, que acho que não podemos descartar a possibilidade de crescimento antes que a eleição se torne o tema principal para as pessoas. Mas esses dois outros
candidatos têm tido muito mais uma postura de se colocarem como alternativas à direita, quase como, às vezes, soando como linhas auxiliares da candidatura de Flávio Bolsonaro, do que propriamente apresentando uma visão própria de país. E isso, na minha leitura, é um limitador do potencial de crescimento desses candidatos, que deveriam, para tentar apresentar uma alternativa ao país, se portarem com muito mais independência e apresentando propostas concretas para os desafios, muitos desafios que o país tem para o seu futuro.